Eu acho que são problemas que, se não forem resolvidos, o anime vai perdendo cada vez mais o hype. Só que eu não acho que dá pra você chegar e falar assim, pô, é um anime feito pra criança. Mas eu acho que ele vai se arrastando, ele tem uma aposta um pouco mais longa nesse formato do que eu gostaria que fosse. Que já tem uma noção completa do que está acontecendo, talvez não seja tão impactante quanto seria, sei lá, para uma criança que está vendo ali um anime de máfia. Fala, uau! Sakamoto Days era uma das principais apostas da Netflix entre os títulos de animes desse ano. Mas será que foi tão bom assim? Será que foi um delírio coletivo? As expectativas estavam altas, as minhas expectativas estavam altas. A gente vai discutir aqui se merece ou não ganhar o selo de um dos melhores animes deste ano. Eu tô aqui com a Amanda, estou aqui, infelizmente, mais uma vez com o Pedro Henrique Ribeiro. Eu quero saber de vocês, Sakamoto Days, vale a pena, não vale a pena, foi um delírio coletivo? Vamos começar com você, Amanda, que eu não quero ver o Pedrinho agora. Ah, entendi, beleza. Bom, deixando bem claro aqui que eu não sou tão otaku quanto os dois presentes aqui, tá? Então vou dar uma visão um pouco de fora, eu acho, porque eu não tinha expectativa pra Sakamoto Days. Eu escutei a galera falando na redação e falei, vou assistir esse negócio. E eu gostei, particularmente gostei. Eu acho que, tipo, pra galera que não necessariamente tá afim de assistir um grande shonen, assim, de luta, etc e tal, eu sou muito fã de anime de comédia, que não se leva a sério, entendeu? Aquele anime que tá ali só pra zoeira, entendeu? Então eu acho que Sakamoto Days pra mim foi ótimo. Eu gostei. Por isso que a gente se dá tão bem, né, Amanda? Porque a gente também só tá aqui pra zoar, né? Consequentemente, a gente acaba ganhando dinheiro com isso. Entendi. Eu não achei tudo isso, pra ser bem sincero, eu tava com alguma expectativa, mas eu nunca achei que fosse ser o melhor anime da temporada de inverno, né? A temporada de animes de janeiro. Mas eu acho que dessa vez aqui eu fui o que menos gostei. Não detestei, não vou dizer que é um anime ruim, nem que você não deveria dar uma chance. Eu tive momentos de descontração enquanto assistia, mas, enfim, eu acho que não me pegou. Mas eu quero entender, então, aí, mas por que não pegou? Porque, particularmente, tipo assim, eu olhei pro anime e falei assim, é um anime que não se leva a sério, entendeu? É um cara que tem poderes hiper fodas de assassinos e etc. E tá só querendo viver a vida dele, entendeu? Eu acho que é legal, eu gosto desse personagem, entendeu? O personagem que é incrível e não tá nem aí pra nada, assim, sabe? Tipo, só quero viver minha vida, só quero tocar meu barco aqui e pá. Eu acho, só cortando o Pedrinho rapidinho. É isso, né? É isso que eu passo aqui, né? O que eu falei das expectativas, aí, no meu caso, eu abraço essa porque eu achava que era... quando começou, a gente fez uma comparação, o Pedrinho fez uma comparação muito acertada com o John Wick, eu já repeti isso algumas vezes. Eu não achava que ele fosse... eu não tinha lido o mangá original e eu achava que ele fosse ficar um pouquinho mais pé no chão, que não fosse parecer com personagens que têm poderes... que não parecem sobrenaturais. A gente tem personagens que têm muitos poderes sobrenaturais ali dentro de um mundo que parece mais real do que ele se apresenta a ser inicialmente. Mas eu acho que pra quem tava achando que ia ser um negócio cheio de ação, cheio de máfia, assassinatos, caralho, que tem um pouquinho disso, mas ele tem uma pegadinha um pouquinho mais Spy Family, que parece vilão da semana. Acho que desse ponto acho que o Pedrinho até concordaria comigo, que é uma história um pouquinho mais leve. Ele promete uma coisa, é uma base que parecia ser uma coisa, e quando a gente vai ver, ele é muito mais leve do que ele se apresentava, sabe? Eu acho que isso que entra um pouco das nossas expectativas. Eu acho que a animação, foi discutido dentro da comunidade, que a animação ela vai decaindo ao longo dos episódios, tem 11 episódios já dessa primeira cor na Netflix, e então eu acho que eu tava esperando muita coisa. Não é ruim, eu não acho um anime ruim, eu consigo dar risada. Eu acho que uma vez que você é introduzido para esse personagem, vai se acostumando com eles, o humor ele se encaixa. Mas eu acho que ele vai se arrastando, ele tem uma aposta um pouco mais longa nesse formato do que eu gostaria que fosse. Então, eu acho que essa comparação com o Spy Family, eu acho que é bem adequada, porque assim, Spy Family, a gente que é adulto, quando assiste, entende, sei lá, que a Yora é uma assassina, a gente entende que ela mata pessoas, a gente entende a importância da missão do Lloyd e tal, só que pra criança é divertido, é bagunça, tem uma açãozinha ali, mas o legal é ver a Anya lá fazendo as brincadeiras, as bobeirinhas dela. Eu acho que Sakamoto Days também é muito nessa vibe, tipo, pra gente que já tem uma noção completa do que tá acontecendo, talvez não seja tão impactante quanto seria, sei lá, pra uma criança que tá vendo ali um anime de máfia, fala, uau,
que legal, né? A gente tá vendo aqui várias organizações e esse cara é muito forte, ele sempre vence e toda semana é um vilão, muito bom. Eu acho que pra gente a gente tá um pouco velho, então isso decai um pouco. Porém, isso não tira todas as outras críticas que a gente pode ter para esse anime, né? É um desenvolvimento assim que para mim não escolhe o melhor caminho. A gente demora um pouco para conhecer um pouco mais sobre alguns personagens que a gente já deveria ter uma conexão inicial mais rápida, sei lá, tipo o primeiro, segundo episódio, e alguns personagens só vão ter esse background mesmo, sei lá, a partir do quinto. Isso eu acho que o anime perde um pouco nessa conquista desse público. E a animação, como o Zuliani já adiantou, ela tem cara de animação que foi feita às pressas. Então, tipo, a gente tem algumas texturas boas, outras não. Muitas cenas não são fluidas. A gente tem muita cena que a luta é congelada e a gente só vê, tipo, um movimento. E todo o resto, na verdade, é uma imagem travada que tem um zoom ou não. Muito personagem fala de costas, a gente não vê a boca se mexendo. Sabe, todas essas coisinhas que apontam para uma equipe sobrecarregada. Eu acho que isso pesa bastante para os animes hoje em dia, quando a gente tem aí o Ichi, o Mapa fazendo muito Sakuga e trazendo muita coisa bonita para dentro das animações. Cara, eu acho assim. Se você realmente assistir esse anime achando que você vai encontrar um John Wick, você tá indo com a expectativa meio errada. Então, concordo um pouco com essa parte. Eu acho que você tem que ver Sakamoto Days muito com essa visão de que ele é um anime que não se leva a sério, que ele é, na verdade, uma comédia, e que ele, na verdade, tá ali, tipo, pra ser um anime mais leve mesmo. Só que eu não acho que dá pra você chegar e falar assim, pô, é um anime feito pra criança. Porque eu acho que você reduz muito a coisa, assim, sabe? Não que uma criança não iria gostar, eu acho que uma criança iria gostar com certeza, mas eu acho assim, tipo, ele trata de assuntos que são um pouco mais sérios e ele não é bobinho na questão de construção de personagens. Tipo assim, se eu for comparar, por exemplo, sei lá, com um Pokémon que é de fato feito pra criança, cara, o Ash de vez em quando é realmente meio burro, entendeu? E eu não acho que você consegue reduzir os personagens, tipo assim, esse personagem aqui é meio burro, meio bobo, meio isso. Tipo, eu acho que a série só tem um tom mais leve do que a galera achou que realmente ia acontecer, entendeu? Eu não acho que seja necessariamente pra... Se eu fosse tentar colocar num público, eu acho que ele é mais um infanto-juvenil, sabe? Não necessariamente para crianças. E, sinceramente, eu acho que isso não é necessariamente um problema, sabe? Eu só acho que realmente, se eu queria achar um John Wick, um negócio que era mais pautado na realidade, um negócio mais do tipo, não, vamos fazer, tipo, vai ser um assassinato, mas a galera vai estar em perigo. Tipo assim, você não sente que realmente os personagens estão em perigo algum em qualquer momento do episódio, de qualquer episódio, assim, sabe? Então não existe esse perigo real. Eu acho que é mais... A sensação que dá é que mais o Sakamoto tá, tipo, brincando com a galera e tentando viver a vida dele, sabe? Só que... E aí eu acho que tem esse outro lado, sabe? Eu acho que o arco do personagem, o arco do anime, ele se baseia muito mais na transformação que o Sakamoto traz para os outros personagens e para as pessoas ao redor dele, do que ele se tornando alguma coisa ou do que ele se modificando para algum lado, assim, sabe? Eu acho que é mais esse ponto, assim. Eu acho que isso acaba entrando, pra mim, entre os problemas, porque vira repetitivo, entendeu? Eu acho que, de fato, ele vira muito sobre a mudança que ele provoca nos outros, sabe? Tipo, a grande maioria chega lá pra matar ele, e aí acontece alguma coisa no episódio que o cara meio que se volta a favor dele, sabe? Desiste de tentar matar. Primeiro percebe que não vai conseguir matar, porque ele é praticamente invencível. Eu acho que não é um defeito de fato você... sabe que ele não vai enfrentar problema nenhum. Eles não vão enfrentar problema nenhum, porque no final ele vai salvar o dia. Eu acho que, assim, dadas as devidas proporções, ele tem um pouquinho do que a gente tá endeusando o Solo Leveling aqui há meses, porque o formato do episódio é exatamente assim, você tem um protagonista que é fodão e ele vai derrotar todo mundo, ele quase não passa perrengue. No caso do Sakamoto é assim, mas o que eu acho é que ele fica... Esse ritmo, esse formato episódico de quase todo episódio ser um vilão por ser um vilão por ser o vilão da semana, digamos assim, e tem alguns episódios que são quase 2 vilões por episódio, eu acho que ele meio que cansa. Tipo, na metade da jornada, ele começa a introduzir o passado dos personagens. Você tem ali nesse primeiro arco, você conhece um pouquinho mais do passado do Shin.
né? Você naquela aventura deles pelo laboratório. E aí, de novo, você leva eles lutando com o vilão da semana, sabe? Então parece que ele dá a volta. Então ele não expande. Tipo, eu quero saber mais sobre o passado do Sakamoto, eu quero saber mais sobre o passado dos personagens, eu quero entender aquele mundo de máfia que é tão perigoso, que todo mundo volta, por que ele era tão importante, sabe? Quem que é o cara atrás dele? Que aí você tem esse gancho no final da Ku, né? No final desse último episódio que a Netflix exibiu. Então, tipo, parece que ele me prometeu uma coisa que vai além do... eu tava esperando ser um John Wick, sabe? Uma vez que eu entendi qual que é isso, como é que é esse universo, como é que vai ser o ritmo desse anime, eu ainda queria mais e eu acho que ele faltou com isso. Tudo bem que no futuro ele pode me apresentar mais, mas para essa primeira parte eu acho que ficou devendo um pouquinho. Eu concordo. Isso não. Nada do que eu falei aqui vai me fazer não assistir a segunda metade da temporada, mas eu acho que são problemas que, se não forem resolvidos, o anime vai perdendo cada vez mais o hype. Por exemplo, ele já foi a série animada, eu acho que ficou mais popular na Netflix durante a transmissão dessa primeira parte. Então a gente sabe que ele pegou um público grande e provavelmente furou a bolha por estar num streaming comum, que é a Netflix, né? Não é tipo um streaming de nicho igual a Crunchyroll. Só que ao mesmo tempo, tipo, digo por mim que, sei lá, sigo um monte de páginas do Otaku, tô em um monte de comunidade, em várias redes, sociais e tal, e eu vi muito pouco se falar sobre Sakamoto Days, assim, nessa bolha de animes. Pode ser que, sei lá, ele tenha criado uma bolha própria, ou ele tá só fora do meu radar, assim, do meu algoritmo, mas eu pessoalmente não vi esse anime no centro da discussão durante essa temporada de inverno. Isso não quer dizer, claro, que o anime não fez sucesso. De novo, ele estava entre as séries mais assistidas da Netflix. Mas, assim, se você não viu, se você só entrou na home da Netflix, encontrou esse título lá, ficou curioso, mas não deu play, o que eu digo, como alguém que gostou mais ou menos, é que você deveria dar uma chance para esses primeiros episódios de Sakamoto Days. Mas, ó, eu digo mais. Eu acho que essa questão da bolha é muito interessante você estar levantando, porque talvez realmente ele tenha feito muito mais sucesso fora da bolha otaku. Tipo, eu que não sou tanto da bolha otaku, eu gostei, mas eu encarei o Sakamoto Days muito como uma sitcom. Tipo assim, eu pensei, eu me relacionei com ele mais como se fosse um Superstore, um Brooklyn Nine-Nine da vida. E aí, essa repetição faz um certo sentido, porque é como a sitcom é feita. Então, eu acho que pra mim, sou mais nesse ponto, assim, sabe? Dentro do mundo otaku, eu acho que ele tá mais próximo de um... o Cells at Work, por exemplo, que também tem essa repetição e também, tipo, faz um certo ciclo, do que, sei lá, de um solo leveling da vida, assim, sabe? Então, eu acho que pra galera que talvez esteja de fora da bolha, pra galera que não necessariamente é tão otaku, talvez tenha esse apelo por ele parecer e lembrar um pouco uma sitcom, sabe? Ele não se preocupa muito com continuidade, né? Ele não se preocupa muito com continuidade, mas ao mesmo tempo você vê um pouquinho do background da galera. Tipo assim, ele tá mais preocupado em talvez seguir realmente uma fórmula, sabe? E é isso, não necessariamente isso é bom ou ruim, só apela para um outro público, sabe? Acho que por ele estar na Netflix, por ele não ser um negócio muito Crunchyroll, que tá dentro da bolha otaku, eu acho que isso talvez seja bom, na verdade. Talvez tenha sido meio pensado. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque ele tem um... É assim, quem é da comunidade e acompanha animes como um todo, entende da onde vem o humor, sabe? Como é que funciona esse formato. Eu acho que a gente estava numa expectativa, porque, por exemplo, antes de estrear, a gente via Sakamoto Days sempre, quase todo mês, entrando entre os 10 mangás mais vendidos do Japão e tal. E aí anunciaram um anime e a comunidade ficou, nossa, caralho, finalmente vai vir um anime de Sakamoto. E quando veio, tipo, só se falava em outra coisa, sabe? Igual o Pedrinho falou. Então, tipo, tudo bem que ele teve uma concorrência quase desleal, porque tava ao mesmo tempo passando, como a gente falou, Solo Leveling, Dragon Ball Daima, segunda temporada de Diários de uma Apotecária, o remake da Ilha dos Homens Peixe de One Piece, então você via todo mundo falando sobre isso. A gente estava, por exemplo, nas redes sociais, a gente via a galera comparando uma cena do One Piece original com esse remake e Sakamoto Days. Esquecido no churrasco. Toda semana tinha episódio novo lá. Eu vi a gente mais falando de Blue Box, que é uma comédia romântica que não entra nesse mundo shonen assim, então tem menos apelo. E mais gente falando do que sobre Sakamoto, sabe? Então, isso que eu acho, entra muito dentro das nossas próprias expectativas do que
o anime realmente ter sido ruim ou não, sabe? Então acho que no final, eu acho que a síntese é essa. Tipo, ele é bom, ele vale a pena ser assistido, acho que a gente concorda, né? Mas ele poderia ser muito mais, ou a gente achava que ele seria muito mais do que no final ele foi. Ele é gostosinho, ele é gostosinho. Eu acho que também rolou também. Eu não vi o mangá, né? Não acompanho tanto o mangá, mas eu vi uma galera também reclamando que a adaptação do mangá pro anime também não foi tão legal assim. Aí eu já não posso muito advogar a favor e nem contra, porque eu não sei como foi o mangá. Mas eu vi também essa galera reclamando, talvez por isso que não tenha tido tanto apelo com a comunidade otaku. É. Mas é isso. Bom, eu acho que Eu- isso. gostosinho. Se isso aqui fosse o Omelete e não o Omelete Z, você daria quantos ovos, Pedrinho? Pra essa primeira parte, eu daria 3, mas como aqui não é um omelete, Mas acho que eu concordo no 3 sim, ovos. Selo Omelete Z de qualidade? selo omelete Z, carimba, que é legal. Carimba que o... Carimba, Brunão, voz de Deus. Carimba, Bruno, vamos mandar fazer uma arte aqui pra meter na tela. Carimba, que esse anime é legal. Pra fazer uma artezinha, vamos mandar Thiago Romariz tirar o escorpião do bolso e fazer um negócio bonitinho pra gente, né? Mas eu quero saber de você, se você assistiu Sakamoto Days, se você gostou, se você não gostou, se depois de ver esse vídeo você vai dar uma chance, fala aí nos comentários. E ativa o sininho, dá like no canal, continua acompanhando a gente que a gente vai falar muito mais de animes aqui no Omelete Z.